Aleluia, glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. A partir de agora estamos iniciando nossa escola bíblica dominical de hoje. Peço ao irmão evangelista Sérgio que faça a oração iniciando, logo após a missionária Olinda louvando o hino da harpa. Amém? Amém. A paz do Senhor para todos. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, diante da Tua presença gloriosa, estamos reunidos para aprendermos da Tua palavra, meu Deus. Pai amado, venha abençoar a cada um dos seus servos aqui presente e a todos aqueles ainda que irão participar nesta manhã do aprendizado da Escola Bíblica Dominical. Que Tu venha abençoar a cada um, dando graça, entendimento, sabedoria, e que possamos entender e compreender a Tua palavra, meu Deus, para a nossa edificação nesta manhã. Abençoa o professor, todos os alunos, derramando a Tua rica bênção sobre a vida de cada um que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, evangelista Sérgio, que Deus abençoe. Missionária Olinda louvando o hino da harpa. Amém? Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos estar adorando o Senhor com o hino 85 da nossa harpa. Do Santo Espírito, que sois o templo de Deus, já recebeste, depois que crente, o dom glorioso do céu, para entrar, para morar, o Espírito de Deus, comprometido, já concedido, bendito dom dos altos céus, o que vos salva, também vos lava, a vossa alma de mansa limpar, purificado e de pecado, o Santo Espírito já pode entrar, deixa entrar, para morar o Espírito de Deus. Dom prometido, já concedido, bendito dom dos altos céus. Ó peregrino, vejo o destino, entrai na terra de leite e mel, santificado, por chamado, serei guiado por guia fiel. Deixa entrar, pra morar, Espírito de Deus. Dom prometido, já concedido, bendito dom dos altos céus. Amém. Glórias a Deus, amém, aleluias. Muito obrigado, missionária, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Peço ao pastor Ivanildo que faça a leitura oficial nessa manhã, amém. Glória a Deus, aleluias. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Bem, vamos fazer leitura da lição desta manhã, lição de número 2, 11 de abril de 2021.
que tem por título O Propósito dos Dons Espirituais. Texto áureo. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 12. Verdade prática. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao versículo 11, e 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículos 1 e 2. Leiamos esses versículos. Versículo de número 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai. Deus Santo, Deus bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos essa manhã pela tua palavra, meu Deus. Pai Santo, Pai amado, que o Senhor venha usar o teu filho, o teu servo, presbítero Eulio, para instruir, Senhor Jesus, na tua palavra, e que possamos sermos edificados, ó Deus, pelo poder que há na mesma. Deus Santo, Deus bendito, abençoa cada ouvinte nessa manhã da tua palavra, e que venhamos crescer, meu Pai, e permanecer, Senhor Jesus, enraizados na tua palavra, firmes até a tua vinda, em nome de Jesus. Assim nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Ivanildo. Que Deus abençoe. Presbítero Euler. Amém. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Glória a Deus. Uma alegria estar com os irmãos essa manhã e podemos compartilhar juntos dessa lição maravilhosa. É isso? Esse trimestre que fala sobre dons espirituais e ministeriais, e que nós tivemos uma bela lição introdutória e deu dons aos homens, a lição número 1, que foi ministrada pelo nosso digníssimo pastor Edivaldo. E hoje, depois que tivemos essa base, né? Hoje, então, nós vamos dando continuidade às lições do trimestre, falar sobre a lição número 2, o propósito dos dons espirituais. Lição número 2, o propósito dos dons espirituais. Graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O propósito. Isso? O que é propósito? Finalidade. Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Deus tem propósitos conosco. Nós temos que ter propósito. Nós temos que ter uma finalidade, temos que ter um objetivo naquilo que vamos fazer, naquilo que planejamos. O propósito dos dons espirituais. Propósito, finalidade, objetivo. Dons. O que é dom? Vamos definir isso também. Nós aprendemos pela palavra dom. Capacidade, define aqui local da instrução aqui. Capacidade ou talento que o Espírito Santo concede aos homens de Deus para uso em favor dos outros. Capacidade ou talento
que o Espírito Santo concede aos servos de Deus para uso em favor dos outros, conforme Hebreus 2:4, revista corrigida, 1 Pedro 4:10. E no Novo Testamento há duas listas de dons, como Romanos 12, do 6 ao 8, 1 Coríntios 12, do 4 a 10. Também relacionado a presente, também relacionado à oferta. Dom. Isso. Agora, uma coisa interessante é que Deus é pedagogo. Deus ensina de forma... Ele ensina. Deus ensina através do seu Espírito Santo. Deus ensinou através do seu Filho. Deus ensinou através dos seus profetas. E Deus continua ensinando. E dando continuidade, Deus continua a sua grande obra pedagógica com o Espírito Santo através dos ensinos de Paulo. Nós vamos focar muito sobre a igreja de Corinto, os ensinos de Paulo, porque há três principais categorias de dons, certo? Dons ministeriais, dons espirituais e dons de serviço. E nós não vamos falar hoje sobre os dons ministeriais. Nós não vamos falar hoje sobre os dons de serviço. Nós vamos hoje falar sobre os dons espirituais. Vamos focar dons espirituais, certo? A igreja estava sendo ensinada, instruída. Agora vamos pensar, porque é importante, é inerente à lição, vamos falar um pouco sobre Corinto, sobre a igreja em Corinto, sobre a cidade de Corinto, certo? Para que a gente possa entrar e falar sobre os dons, sobre os dons espirituais. Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele esteve ali em Corinto. E ali ele fundou, inaugurou, começou a obra, a igreja ali em Corinto, certo? E quando você lê lá no livro de Atos, no capítulo 18, você vai ver que Paulo ficou 1 ano e 6 meses, ficou 18 meses ali, ensinando, pregando, falando, instruindo, e assim criou ali esse trabalho, essa igreja, e assim ele deixou aquela igreja. Depois ele não ficou mais ali, ele saiu, foi para outros lugares, foi para Éfeso, e a igreja ficou então fundada, o trabalho dos irmãos ali na cidade de Corinto, certo? E Paulo, à distância, acompanhava o que estava acontecendo. Corinto é uma cidade que tinha mais ou menos 250 mil habitantes. Ficava na região da Acaia, na Grécia, próximo à cidade de Atenas. E Corinto tinha 2 portos principais, era uma cidade portuária também, tinha 2 portos principais, e Corinto era uma igreja, era uma cidade rica, glamourosa, mas cheia de pecado, mas cheia se achava assim, cheia de pecado. Ela era rica, corria dinheiro ali, certo? Idolatria, prostituição, o povo se achava a nata. E Corinto tinha 2 principais deuses, dos deuses gregos, que era Afrodite e Apolo. Apolo e Afrodite, os 2 principais deuses gregos. E o povo era idólatra. E eles tinham várias práticas esquisitas, diferentes, contrárias à palavra de Deus. E a igreja, fundada por Paulo, que estava ali, todo lugar onde uma igreja é fundada, tem que ter um certo cuidado para que a cultura da cidade, os costumes da cidade, não influencie a igreja, não influencie os irmãos da igreja com coisas contrárias à palavra de Deus. A igreja de Corinto convivia com essa cidade, que era dessa forma, que tinha todas essas coisas. E essa é a cidade que era idólatra, que era carnal, que tinha várias práticas erradas. Dentro desse contexto, os irmãos tinham mais gentios do que judeus na igreja de Corinto. Os irmãos
que desenvolviam o trabalho ali, eles precisavam ser instruídos. Eles precisavam de instrução constante. No capítulo 3 de 1 Coríntios, capítulo 3 do versículo 3, versículo 1, Paulo diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Versículo 3, porque ainda sois carnais. Por quê? Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Na igreja de Corinto havia partidos, partido gospel, partidos lá cristãos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Então, a igreja precisava ser instruída, e urgentemente, aqueles que tinham sede, queriam servir a Deus. Se você lê a carta de Coríntios, Paulo instrui acerca de casamentos, Paulo instrui acerca dos dons, Paulo instrui acerca de Santa Ceia, a forma correta de Santa Ceia. Os irmãos levavam litígios entre eles, não resolvendo dentro da igreja, mas fora. Levavam a juízes, ao invés de resolver entre eles. E Paulo teve que instruir isso também. Havia problema sexual, de ordem sexual, problemas de casamento. Então, a igreja que precisava de muita instrução. E Paulo começa a dar instruções, e aqui ele vai falar sobre os dons espirituais, né? Ele fala sobre os dons de serviço, sobre os dons materiais, e aqui nós vamos focar esse ensinamento de Paulo, que precisava ensinar a igreja de Corinto, sobre os dons espirituais. Certo? Nós vemos aqui a introdução. Nesta lição, estudaremos o verdadeiro propósito, o objetivo ou finalidade, né, dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para seus filhos. Jesus falou: vou para o Pai, vou enviar a Deus um Consolador. Deus continuou a obra, o Espírito Santo continuou atuando, estava atuando, e agora os irmãos estão aprendendo acerca dos dons, estão tendo essa experiência maravilhosa. É isso? O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. O propósito dos dons espirituais é edificar, é unir. Certo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O propósito os dons espirituais não santifica. Não santifica. Quem santifica é a palavra. A palavra santifica, a palavra molda, a palavra te ensina, a palavra te corrige, a palavra te dá discernimento, a palavra de Deus é coisa maravilhosa. E quando você é instruído por ela, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem santifica é a palavra, não são os dons. O que os dons fazem? Os dons apontam, os dons edificam. Você é edificado pelos dons, e você edifica seu irmão pelos dons. Certo? Continuando. Tópico 1. Os dons não são para elitizar o crente. Elitizar. O que significa elitizar? O que é elitizar? Elitizar vem de elite. A palavra elite. E elite dá-se a ideia, e você entende, de uma classe maior, de uma classe dominante, de alguém que está na elite, de alguém que é superior. Elite. Certo? Então, muitos tinham a ideia, e hoje, até hoje, algumas igrejas, no passado, nas assembleias, que a pessoa que fala em mistério, que tem os dons espirituais, ele está num patamar maior, está numa elite. Ele, às vezes, os próprios irmãos endeusam essas pessoas, e às vezes essas pessoas se acham, quando
são usadas pelos dons espirituais. Se não tiver cuidado, começa a se achar. Eu falo em língua, eu falo em mistério, eu tenho revelação, certo? Então, é preciso ter cuidado com isso. Os dons não são para elitizar o crente. Não são para ter a ideia e pensar que ele está num patamar maior, certo? Porque quem santifica é a palavra. E se você é usado pelos dons, isso é bom, você tem que buscar, mas tem que ter o cuidado de que esses dons sejam usados de forma correta. E foi necessário que Paulo desse essa instrução. Quando chegou aqui o pentecostalismo no Brasil, o navio da Neuberg trouxeram, com a experiência que tiveram na Rua Azusa, muito bom, maravilhoso, mas teve que haver, a Assembleia de Deus sempre teve essa preocupação de instruir, teve que haver instruções, urgente, porque, irmãos, quando você entra na igreja e você não é crente, você escuta, como eu escutei a primeira vez que eu fui, os mistérios, o poder, alguém falando em línguas, você acha bonito, mas hoje, em dia, tem pessoas lá do mundo que fazem galhofa. E às vezes até alguns crentes que fazem gozação com isso, ficam imitando línguas estranhas, não respeitam. Por isso que é importante ter os dons espirituais, ter o dom de interpretação, ter o dom de profecia, para que você seja usado de forma correta, certo? Depois nós vamos falar sobre quando Jesus fala lá no capítulo 7 do livro de Mateus, sobre quando ele fala, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, não falamos em teu nome, não fizemos missão, eles eram usados de forma espiritual. Já vamos falar sobre isso. Ponto 1, a igreja coríntia. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Era grega, pertencia ao país Grécia, mas ela estava sob domínio romano. Uma região da Acaia, isso, e próxima a Atenas. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Idolatria. Culto idolátrico existia. Existiam 2 templos ali. Eu falei isso para vocês. Um para a deusa Afrodite, chamada deusa do amor, e outro para Apolo. E havia até não sei se era uma lenda ou era real, mas havia até uma história de que de tempos em tempos desciam 1000 virgens ali para fazer prática sexual naquela cidade. Então era uma cidade realmente bem pecaminosa, rica, glamourosa, mas extremamente carnal, extremamente idólatra. Continuando aqui. Porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Atos, capítulo 18, do versículo 1 ao 18. Os irmãos que haviam ouvido a palavra, que tinham entendido, e Paulo estabelece, então, a igreja ali. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou, em sua primeira epístola, dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. 1 Coríntios 1, 7. Nenhum dom lhe faltava. Mas pode uma igreja ter todos os dons e ao mesmo tempo ser carnal? Pode uma igreja ter todos os dons e ao mesmo tempo ter problemas? Pode uma igreja ter todos os dons e estar precisando de instrução, estar precisando de ensino, estar precisando de orientação? No ponto 2 do tópico 1, nós vemos aqui uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito, concedidos por Deus à igreja de Corinto, tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho. Porque quando você tem os dons, você é edificado
e você edifica o seu próximo. E aí não deixa de ter influência também nos dons ministeriais e dons de serviço, certo? Mas quem dirige a igreja tem que ser através dos dons ministeriais e não dos dons espirituais, certo? Continuando aqui, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade, uma igreja de muitos dons, mais carnal. Ponto 2. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho. A proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que receberam do Pai, faltava instrução, tinham que ser instruídos. Irmãos, hoje em dia, tem muita meninice. Tem muita igreja por aí que não quer ser instruída, que por ser usado os dons, alguns tipos de igreja por aí, ele se acha nata. Ele acha que não precisa de instrução. E usa os dons de qualquer maneira. E às vezes, quando não consegue ser usado, ele finge, ele faz de conta que está sendo usado. Absurdamente, eu conheci um irmão, e é de bom prática se fala isso, essas coisas, que ele foi profetizar para uma jovem, ele estava interessado nela, e ele falou para ela que estava sendo usado, eis que esse vaso que está falando contigo é o seu escolhido. Irmãos, meninice. Por que ele falou isso? Porque ele estava interessado nela. Outras coisas que a gente vê também, que é muito perigoso, quando você gosta de uma pessoa, de um jovem, e gosta de uma jovem, e acha que os dois vão formar um belo casal, e aí profetiza para eles, dizendo que eles são escolhidos. Existe profecia para casamento? Existe. Mas a base é a palavra, certo? É a palavra, profecia, mas a base é a palavra, certo? Que isso é para exortar, consolar e edificar, mas a base é a palavra. Então, algumas meninices, fazer pirueta, não sou contra o poder de Deus, ser visitado, ser cheio do poder de Deus. Aí você começar a fazer pirueta, dançar e tal, você tem que ser uma coisa de forma ordenada, tem que ser com ordem e decência, as coisas para Deus, certo? Irmãos, na Bíblia está escrito aqui, na palavra de Deus, quando vos reunis, quando vós vos ajuntais, uns têm salmos, deixa eu ver aqui. Quando vós, no capítulo 14, do versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo. Salmo nos dá a ideia de quê? De louvor. Tem que ter louvor. Isso aqui é quase que um quadro correto de como se deve cultuar e adorar a Deus. Tem salmo, tem doutrina. Doutrina. E o que a doutrina traz? A doutrina ensina, a doutrina orienta, baseada na palavra. É isso que Paulo está falando que tem que ter quando se ajunta. Salmo, louvor, relacionado a louvor, doutrina, ensinamento da palavra de Deus. Tem revelação. Revelação. Dons espirituais. Tem revelação. Maravilhoso. Você ter o dom de revelação, você ter revelação. Uma coisa, você não precisa falar em línguas para ter os outros dons espirituais, não. Não necessariamente. Porque diz Paulo, escrevendo que Deus reparte a cada um conforme a necessidade. É bom que tenha. Tem revelação, tem língua. Mas é muito bom que haja interpretação. Porque se você fala em língua e há uma interpretação, é bom para você e é bom para quem lá de fora está ouvindo. Certo? Senão, se você tem língua, você pode falar em língua, mas se você ficar falando em línguas, você vai só em línguas, você vai edificar só para você mesmo. A você mesmo, vai se edificar.
vai se alegrar, vai se fortalecer. Mas é bom que haja na igreja interpretação. Paulo orienta muito sobre isso. Fale 2 ou 3 e que haja intérprete, certo? Outra coisa que ele fala, tem interpretação. Passe tudo para edificação. Para edificação. Os dons espirituais é para edificar tanto você quanto o seu próximo, quanto a igreja. É para edificação, para fortalecimento, para estar fortificado, fortalecido, edificado na presença de Deus. Mas não santifica. Quem santifica é a palavra. Quem santifica é a palavra. E que bom que Paulo instrui, e quando vós juntais, tenha doutrina, tenha ensinamento. Continuando aqui. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que receberam do Pai, tinha em seu meio divisões, invejas, imoralidade sexual, etc. Eu li para vocês ali. Não vos escrevi ainda, irmãos, como espirituais, mas como carnais. Porque os que há entre vós, né? Havia partidarismo, havia divisões. Como eu já falei para vocês, a questão de levar um problema, uma contenda entre eles, a juízes fora, ao invés de resolver entre eles mesmos. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso, Paulo chama de carnal e imatura, como eu já li para vocês, em 1 Coríntios 3, versículo 1 e 3. Com este relato, aprendemos que as manifestações espirituais da igreja local não são propriamente indicadores de seriedade, espiritualidade e santidade. Havia coisa que era brincadeira, era palhaçada. A igreja de Corinto precisava ser instruída. Às vezes via um grupo de irmãos que tinham sede e que precisavam e que queriam ser instruídos. Né? Espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja. Irmãos, uns eram ricos, outros eram pobres. Muitos que falavam que tinham esses dons, eram invejados por aqueles que não falavam. E se achavam da elite. O que acontece, às vezes, com a pessoa que, se não tiver cuidado, quando é muito usado pelos dons espirituais, se achava superior. Então, havia inveja, contenda e dissensões. Falei para vocês dos partidos. Sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cristo. Havia partidos políticos, partidos gospel, partidos políticos dentro da igreja. Nem de longe, continuando, uma igreja onde predomina a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim carnal. Por isso que ele escreve, dizendo, não o escrevi como espirituais, mas como carnais, por causa das coisas que Paulo ouvia acerca da igreja. Ponto 3 do tópico 1. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Aí onde eu foco para vocês e falo sobre a questão da elitização. Elitizar. Eu sou da elite, eu sou da nata, eu sou superior. Olha, aqui, eu tenho dom, eu falo língua, eu falo mistério, tenho dom de revelação. Muitos se achavam assim. E muitos não se achavam, mas as pessoas os faziam se achar assim. Às vezes, eu já conheci pessoas assim, eu, minha ex-esposa, a gente conhecia pessoas assim, eu vou lá no Riacho 2, e às vezes ia aqui perto de casa para visitar, mas não vinha na nossa casa, a pessoa parente da gente. Não, eu vou ir na casa de um profeta, em busca de sinais, porque endeusava a profeta ou o profeta. A Bíblia fala, né, que esses sinais seguirão os que crerem. Então, são os sinais que seguem a gente, não é a gente que segue os sinais, mas as pessoas às vezes eram endeusadas. Né? A profeta, o profeta, você é usado enquanto Deus quer que você seja usado. É isso? Dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito
são concedidos pela graça de Deus. Ah, irmão, Deus me concedeu o dom porque eu oro mais, porque eu jejuo mais. É certo orar, sim. É certo se santificar, sim. É certo jejuar, sim. Mas não é uma regra para que você receba e tenha os dons agraciados pelos dons. É graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Por isso que às vezes fala, poxa, mas fulano está aprontando. Antigamente ele falava em mistério, falava em língua, era usado, está usado, e agora ele faz essas coisas, né? Então, não por méritos próprios, mas bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Agora, vou falar uma coisa sobre vocês. E eu mesmo tive muitas dúvidas quanto a essa passagem aqui. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos entender isso aqui. Jesus, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, fala isso no capítulo 7, versículo 22, versículo 23. Aqui está a questão, é a base do que ele está ensinando. Aqui não está em questão se essa mensagem é para a igreja depois que foi arrebatada, antes do milênio, depois do milênio, em que contexto, foi quando ele foi separar as nações. A questão é a base. A base dessa mensagem vale para qualquer época. Muitos me dirão naquele dia, e pode estar dizendo hoje, Senhor, em teu nome não profetizamos nós, não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Quando você tem os dons, irmãos, você tem que entender uma coisa. Profetizar é uma atitude espiritual, tá? É relacionado a dons espirituais. Não profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos demônios? Expulsar demônio é uma atividade espiritual. O alto está derramando sobre você graça, poder e condições para que seja usado para expulsar demônios. É um dom que você tem. É o campo espiritual. Está sendo usado de forma espiritual. Certo? Não fizemos muitas maravilhas. Dom de maravilhas, de cura, de milagres. É um dom espiritual. Então, lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Mas o que acontece? É que isso não é a base para a eternidade, ser usado por dons espirituais. Às vezes, a pessoa se sente tão segura por ser usada por dons espirituais que se esquece do dono dos dons, que se esquece de glorificar, de focar a eternidade através de Jesus. Ter dons espirituais não garante que você vai estar salvo, que você não garante a eternidade para você. Entenda isso. Ter dons espirituais é bom, e a Bíblia diz que temos que buscar. Mas não é garantia de que você é santo e que você vai ser salvo. Então, não quero mais. Para que eu vou ter dom, então, se é tão perigoso assim? Você está aconselhando a gente a não buscar os dons? Não, pelo contrário, a Bíblia diz, buscai os dons. Buscai os dons. Profecia, especialmente, mas sem faltar o amor ao próximo. Temos que buscar os dons, sim, mas temos que ter o cuidado de entender isso, e não deixar que isso venha nos elitizar e a gente venha perder o foco. Eternidade é em Jesus, é no dono dos dons. E ter dons não garante que você agora é o bom, é da elite e está salvo, vai para o céu. Não é assim. Você tem que ser orientado, entender e compreender isso. Compreender isso. Gente, às vezes a gente entra no YouTube, em alguma coisa, no celular, até programa, às vezes, as pessoas fazendo gozação
com as línguas estranhas, com as coisas espirituais, com a igreja. E muitos aprenderam isso porque foram visitar, e outros porque os próprios irmãos que às vezes se desviam, que eram irmãos, que vão lá para o mundão, e às vezes começam a fazer apostata da fé, né? Fazer gozação acerca dessas coisas. Irmãos, temos que ter cuidado com isso. E Jesus vai dizer para essas pessoas que se deixaram levar para querer ser da elite, para querer ser o bom, e para esquecer do foco, do dono dos dons, de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ser usado pelos dons espirituais é praticar iniquidade? Não. Não é praticar. Quando você é usado com os dons espirituais, você não está praticando iniquidade. A iniquidade está em que quando você se deixa levar achando que você é da elite, que você está salvo, e você passa a se achar o superior. E você não usa isso com amor, mas para se aparecer, para ganhar dinheiro, para explorar a boa-fé das pessoas. Eu tinha dificuldade de entender isso quando Jesus escreveu isso, quando Jesus falou disso, quem escreveu para Mateus, e eu li e falei, meu Deus do céu, isso é sério. Eu queria, olha, é maravilhosa essa aula que a gente está aprendendo hoje, que hoje eu consegui entender que essa semana, estou transcorrendo a semana, e nessa madrugada, eu fui lendo a respeito e eu consegui entender por que Jesus falou isso. Jesus estava falando isso para quem? Para crente. Jesus não estava falando isso para pessoas lá do mundo, não. Estava falando para crente. Jesus estava chamando a atenção e dando essa orientação para quem? Paulo estava falando isso para quem? Paulo estava orientando os irmãos, Paulo estava orientando crente. Paulo estava orientando pessoas que se achavam salvas. Paulo traz esse ensinamento para a igreja. Para a igreja. E precisava, e era urgente. E quantas igrejas por aí? Também Assembleia, mas que a Assembleia e algumas igrejas têm esse zelo de orientar, de aprender. Mas muitas outras igrejas fundadas de qualquer maneira por aí, não tem zelo direito das coisas. Você vai ver tanta igreja que é abusada, que usa os dons de qualquer maneira. E se acha santo. Tem irmãos, quando é usados pelos dons, eles acham que não precisa mais de pastor, não precisa mais de liderança, não precisa mais de que seja aplicado sobre eles os dons ministeriais, os dons de serviço, principalmente os dons ministeriais. A igreja não pode ser guiada pelos dons espirituais, ela tem que ser guiada pelos dons ministeriais. Existe uma liderança, existem pessoas para ensinar. E é preciso ter cuidado com isso. Mas buscar com zelo os melhores dons. Paulo fala. E fala sobre o dom de profecia, e fala sobre o caminho ainda mais excelente, que é o dom do amor. Irmãos, os dons passam. Esse tempo, essa maneira que nós somos usados, vai passar. O que vai ficar? Um dia não vai ter mais. Língua cessa, havendo profecias vão cessar, havendo línguas estranhas vão cessar, não vai cessar. Mas o dom do amor, amar ao próximo, o louvor, e você amar ao próximo, você tem que continuar. Isso não pode faltar. Certo? Vamos agora para o tópico 2. Edificando a si mesmo e aos outros. Ponto 1 do tópico 2. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Já comentamos sobre isso. Está em 1 Coríntios 14, versículo 4. Você fala em língua estranha, edifica a si mesmo. Que bom! Você tem que se edificar. Quando você edifica-se a si mesmo, se fortalece, você fica cheio, fica edificado, então você tem graça, você tem condições. Como é que eu vou dar a alguém aquilo que eu não tenho? Como é que eu vou tentar edificar uma pessoa espiritualmente, tentar ser usado para que a pessoa seja edificada, se eu não estiver edificado? Como é que eu vou dar comida para uma pessoa que está com fome, se a minha geladeira estiver vazia, se meu prato estiver vazio, se eu não tiver comida para dar para ele? Você está com fome, você está com frio, vou te dar um cobertor, mas eu não tenho, como é que eu vou dar? Como é que você vai dar aquilo que você não tem? Como é que você vai falar de amor, que se deve amar ao próximo se você não ama? Então, você muitas vezes tem que ter aquilo que você vai oferecer. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus
através do falar em línguas concedido pelo Espírito. Devoção particular. Quando você fala em línguas, você está falando com Deus e Deus com você. Não vou entrar no mérito aqui da grossolária, de interpretação, a questão agora aqui é quando você fala em línguas, que você se edifica na presença de Deus. Isso que eu quero que você entenda. Através de falar a língua concedida pelo Espírito, com o objetivo de edificar a si mesmos. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Momento de devoção de você e Deus, certo? Você se edifica. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Maravilhosa. Às vezes, o irmão está ali no seu cantinho, ele fala ali uns 5, 10 minutos. Eu vi, às vezes, a Adriana ficar 5, 10 minutos, 20 minutos falando em língua. Só em mistério, só em mistério, só em mistério. Estava ali se edificando, se fortalecendo, recebendo, precisando realmente da presença do Espírito Santo de Deus. Ponto 2 do tópico 2. Edificando os outros. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. E cabe nessa aula, nessa lição, eu falar isso. É uma experiência pessoal. Todos nós já tivemos experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso contar isso para vocês. Meu testemunho de quando eu aceitei Jesus e o que aconteceu no dia que eu fui na igreja. Eu fui na igreja no dia 22 de julho de 1982, entrei na igreja. É a segunda vez que eu tinha ido. Primeira vez eu fui num culto de doutrina. Segunda vez que eu fui, uma terça-feira à noite, se não me engano. Ou uma quinta-feira à noite, se não me engano. E eu estava no meu canto, ali próximo à parede, e Deus começou a usar um vaso. Pastor Israel, jovem Israel. E eu falava em pensamento com Deus. Eu tinha experiência de falar só em pensamento com Deus. E, à medida que eu falava com Deus, Deus usava o vaso, Israel, para falar comigo. Tudo que eu pensava que eu falava, ele falava. Ele falava, ei, jovem, que falo contigo, eu sou o teu Deus. E eu falava em pensamento, meu Deus? O Senhor é o meu Deus que está falando comigo? E ele respondia, sim, eu sou o teu Deus e eles falam contigo. Eu, não, isso não acredito, não, isso é brincadeira. Aí, Deus usando ele, falou assim, eu não sou um Deus de brinquedo. Tá bom. Eu comecei a orar, em pensamento, o Pai Nosso está no céu, Senhor, me ajuda, me protege, não deixe as pessoas me enganar aqui não, meu Deus, me protege. E ele respondia, por que clamas a mim, jovem? Tá bom, meu Deus. Então o Senhor não é um Deus de brinquedo, né? Então eu vou fazer uma experiência contigo. Estou aqui sentado do lado da parede aqui, mas, certo? Eu vou até lá no púlpito, com as mãos levantadas e dar glória ao Senhor. Mas tem uma coisa, Deus. Ele fez uma prova com Deus. Eu não vou caminhando. Eu não vou caminhando. O Senhor vai me pegar e vai me colocar lá. Eu quero, Senhor. Eu tinha sede, tinha um desejo. Eu falei, eu quero, Senhor. Na segunda vez que eu falei, na terceira vez que eu falei, eu quero, Senhor. Na primeira vez, Deus falou, não temas porque sou contigo. Na segunda também, não temas porque sou contigo. Eu estava lá sentado ao lado do ângulo. Na terceira vez que eu falei, eu quero, Senhor. E Deus, usando o vaso, falou, não temas. Quando ele falou assim, mas que eu abri meus olhos, eu levei um susto, abri meus olhos, eu estava lá, de Clovas, mano, de pé, na frente do púlpito. Eu não fui caminhando. Eu tive a experiência de ser arrebatado de um lugar para o outro. E a igreja estava pegando fogo, a igreja estava cheia do poder. Porque quando Deus usa a igreja que está cheia de poder, Deus opera. Sinais e maravilhas. Irmãos, quando eu abri o olho que eu estava lá, eu não fui caminhando, eu não dei um pulo, não. Eu simplesmente abri o olho e eu estava lá. Não tinha outra solução. Eu caí de joelho chorando e dando glória a Deus. E naquela noite eu aceitei Jesus. Certo? Manifestação de dons espirituais. É importante, tanto para quem está visitando, tanto para quem está ouvindo, a edificação dos irmãos e da igreja. Foi uma experiência maravilhosa. E eu entendo isso. Que todos nós temos que ter essas experiências maravilhosas. E eu precisava contar isso para vocês. Certo? Eu acho que é cabível, no transcorrer dessa aula, essa experiência sendo passada para vocês. Também já vi muitas no início, já falamos sobre isso, mas também já vimos muitas coisas boas, muitos milagres, muitas maravilhas, certo?
Ponto 2 do tópico 2. Edificando os outros. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Eu esqueci de encher o copo. Trouxe a garrafa de água, trouxe o copo, mas esqueci de colocar água no copo. Rapidinho, deixa eu só colocar aqui. Aí, à medida que a gente vai falando, vai precisando, começa a haver necessidade de molhar um pouco a garganta. Molhar aqui um pouquinho a garganta. Irmãos, edificando os outros. Ponto 2 do tópico 2. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Isso é sério. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. 1 Coríntios 14, versículo 12. O que diz 14, versículo 12? 1 Coríntios 14, versículo 12. O que diz? Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para edificação da igreja. Sobejar, para abundar, ter bastante. Para edificação da igreja. E que é a igreja? Os irmãos, somos nós somos a igreja. Certo? Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Tem gente que vai entregar o dinheiro, eu vou entregar o dinheiro aqui porque eu sei que Deus vai me devolver em dobro, eu vou ficar rico e tal. Barganha. Tem que ter cuidado com isso. E como é que você aprende que não é bem assim? Doutrina. Paulo não falou? Que fareis, irmão? Quando vos ajuntais? Salmo, doutrina, revelação, dons, faça-se tudo para a edificação, para a glória de Deus. Né? Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Né? Busquemos os dons espirituais. Ponto 3 do tópico 2. Edificando até o não crente. Aqueles que não foram ainda convertidos pela palavra. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de estudo da aplicação pessoal diz sobre esse texto. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. O principal beneficiado quando fala em línguas é o falante. Mas a profecia é um dom maravilhoso, que através dela você profetiza, você esclarece, você mostra a vida da pessoa com um tom de revelação. Você fala acerca da volta de Jesus, do que é correto, das coisas que precisam ser escutadas pelo ouvinte. E também pelos irmãos, que muitas vezes são chamados a atenção, são instruídos. Quantas vezes eu já vi Deus usar vaso para exigir conserto da igreja. E a profecia tem que consolar, edificar e exortar. Isso? Exigir conserto, para avisar, para alertar os irmãos, para lembrar, estou voltando. Prepare, igreja, estou voltando. Para chamar atenção a alguma coisa necessária. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, seja crentes ou não. Se o crente sai de casa, às vezes com problemas, às vezes triste, e às vezes chega na igreja, ele esquece dos problemas, se alegra no louvor. Uns têm salmos, outros têm doutrina, outros têm revelação. Ele se alegra, é um ambiente diferente, tranquilo, que ele encontra paz. E o não crente? Quantas vezes a pessoa que está lá no mundo está nas drogas, está problemática, ela chega na igreja. Irmãos, quando a pessoa não conhece a Deus, não conhece esses mistérios, não conhece os dons ministeriais, serviços, espirituais, isso é novidade para ele. Quando eu aceitei, naquela noite, como eu contei para vocês, quando eu comecei a ter as experiências, né, de estar na igreja, conhecer os dons, de ver a forma que os irmãos, eu fiquei encantado. Eu fiquei vislumbrado, eu fiquei assim, encantado. Meu Deus do céu, que coisa boa, eu estava perdendo isso. Como é bom conhecer essas coisas do Espírito Santo, como é bom ser crente, como é bom
ministrar, como eu vou conhecer essas coisas. Eu fiquei tão inspirado que fiz até o poema Vale a Pena Ser Crente, que já está inserido no poema a ideia de que vale a pena ser crente e salvo. Já está inserido. Quando você lê o poema, você já encontra essa ideia de vale a pena ser crente. É claro que, quando eu escrevo vale a pena ser crente, é claro que eu estou dizendo nas entrevistas do poema que vale a pena ser crente e salvo, é lógico. Então, é maravilhoso, você aprende que realmente vale a pena. Você vislumbra novo campo, novo visual, coisa boa, coisa maravilhosa, você fica assim encantado. Daí muitas vezes as pessoas falam, o fogo do primeiro amor. Irmãos, você vem de um mundo corrupto, de um mundo de bagunça, de um mundo lá da lasqueira, da bagunça mesmo, desculpa o linguajar, de prostituição, de bebida, de cachorrice, né, de roubo, de mentira. Aí você vai para a igreja, embora que mesmo na igreja tenha as ovelhas e os bodes, mas você vai encontrar na igreja o sentido de justiça, de amor e a manifestação dos dons. Você vai encontrar na igreja um novo mundo. E você vai, quando você é chamado, que você presta atenção, que você recebe, que você busca a Deus, irmão, você descobre um novo mundo, você fica maravilhado. Você descobre que Deus realmente existe. Você deixa de ter dúvidas. E você fica feliz demais com isso. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Então, nós temos que ter cuidado para não escandalizar nem com o nosso testemunho e nem com o uso dos dons àqueles que estão nos visitando, que estão vendo a obra de Deus sendo realizada ali. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Então, é muito importante esse ensino de Paulo, que focou muito a igreja de Corinto e serviu para as outras igrejas e serve para nós até hoje. Não é isso? Vamos para o tópico 3, que tem por título edificar todo o corpo de Cristo. Edificar todo o corpo de Cristo. Ponto 1 do tópico 3. Os dons na igreja. Deixa eu correr. Deixa eu ver as horas. São 10:03. Deixa eu correr um pouco. É tão gostoso falar da palavra de Deus e aprender, né? Eu gosto. Maravilhoso. Ponto 1 do tópico 3. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14. E é claro que o 13 acaba sendo uma dedicação também a isso, porque fala dos melhores dons e fala do dom do amor, né? Você pode falar em língua, mistério, fazer tanta coisa, mas se não tiver o dom do amor, isso também é importante. É isso? Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14. Eu acredito que possa também falar sobre isso, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, por isso que eu falei sobre o capítulo 13, com amor, não tiver amor, não adianta nada, né? O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas Over, não sei se é assim que pronuncia, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Edificar a si mesmo, edificar o seu próximo, ser usado, aprender, receber, se fortalecer, se edificar. É isso? Então, o amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. 1 Coríntios, capítulo 13. Aí você vai ler esse capítulo maravilhoso, né? Capítulo 13 é um capítulo, inclusive, que o mundo lá já fez até música a respeito. Região Urbana fez música a respeito. É um capítulo que é usado por muitas pessoas, que o mundo inteiro, mesmo aqueles não crentes, conhecem. Mesmo aqueles que às vezes não professam nossa fé conhecem. Porque é uma passagem maravilhosa, né? E, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada disso adianta, né? Pode fazer obra, milagre, tal, mas se você não tiver amor, não adianta. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. A gente começa a colocar... daí é por isso que eu falei com vocês acerca de quando Jesus fala
lá, apartados de mim que eu não os conheço. Você às vezes está tão cheio de dons, você começa a colocar seus interesses no meu lugar. Você esquece que o objetivo é a eternidade e que o dono dos dons é Jesus. Você tem que ter cuidado com isso, né? Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nosso interesse em primeiro lugar. O propósito dos dons é edificar o corpo de Cristo. Só pode ser cumprido se tivermos o propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Ponto 2 do tópico 3. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. Espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. Deus levanta homens para edificarem. Então, fala dos dons ministeriais. Quem é usado, quem edifica é a palavra, e é usado através dos dons ministeriais, dos líderes, dos pastores, daqueles que ensinam, certo? Então, Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. 1 Coríntios 3, 9. Os ministros sábios arquitetos, o fundamento já está posto pelos apóstolos. Então, a igreja é o edifício de Deus. Tem edifício por aí que está torto, está fora da horizontal, está fora da vertical. Tem edifício por aí que não está, a base está fraca. De repente pode ruir a qualquer momento. Tem que ter base, tem que ter doutrina, tem que ter ensinamento, tem que ter discernimento, tem que ter dons espirituais, mas que usados de forma correta. E tem que ter ensino constante, constantemente. Escola dominical, culto de doutrina, ensino, constantemente. 1/3 do ministério de Jesus era de ensino. Jesus curava, Jesus pregava, Jesus falava parábolas, mas Jesus ensinava. Paulo ensinava, certo? Quando foi escolhido para o que tinha que ter diáconos na igreja, eles chegaram à conclusão: olha, nós vamos aplicar na palavra, nós vamos aplicar no ensino. Uns vão trabalhar, uns vão visitar, mas nós vamos ficar no ensino. A palavra tem que ser ensinada constantemente, lembrada, pregada e ensinada constantemente. E aqui, continuando, o fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre esses alicerces. O alicerce, a base que é Cristo? Amém, mas quais as pedras que estão sendo colocadas? Mas os ministros têm que tomar cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Veja cada um como edifica sobre ele. Isso aí para a gente, para os líderes, para os pastores, para aqueles que ensinam a palavra, os ministros, professores, diáconos, presbíteros, certo? Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Por isso que não tinha que ter partidarismo na igreja. Aí eu sou de Paulo, aí eu sou de Apolo, aí eu sou de Cristo. Qual é o principal fundamento? Qual é o alicerce? É Jesus Cristo, certo? Não tem que haver partidos políticos dentro da igreja, que alguns falam, né, partido gospel. Então não tem que haver isso dentro da igreja. O ponto 3, do tópico 3. Dispenseiros dos dons. Nós somos dispenseiros, nós somos mordomos, nós somos usados. Nós somos usados por Deus para ministrar obra. Os líderes, os pastores, eles sabem disso. Estou falando, os pastores não são donos das ovelhas. Eles admoestam, eles orientam, eles cuidam, eles zelam, graças a Deus que temos um pastor bom, usado por Deus para isso, eles advertem, mas eles não são os donos das ovelhas. O dono da ovelha é Jesus. Quando um líder não cuida direito ou fere uma ovelha, o dono da ovelha
cobra dele. O dono da ovelha chama a atenção dele. Quando a ovelha é ferida. Mas quando um líder ensina, dá o bálsamo, orienta, ajuda, é uma alegria para o coração do dono da ovelha. Quando o líder é usado dessa forma, é maravilhoso. Então, temos que ser dispenseiros dos dons. Nós edificamos uns aos outros. Nós cuidamos uns dos outros. Né? Se alguém chorar, às vezes você tem que chorar com o irmão, sentir a dor dele, visitar ele, dar um conselho para ele, estar do lado dele. E isso é ser dispenseiro dos dons também. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Você vê lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. E que a gente chama também de mordomo, ou mordomo maior, ou aquele que toma conta. Isso. O dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não entregassem e os distribuíam para a alimentação da família. Dessa forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus, tanto na medida do possível, materialmente, levando alimento àqueles que precisam, quanto espiritualmente, com a forma de agir com seu testemunho e com o uso das palavras, no ensino. 1 Coríntios 4, 1 e Efésios 2, 19. Eles precisam, os dispenseiros, ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Alimentação espiritual, ensino. Eu sei que às vezes nosso pastor, passa a semana toda orando, jejuando e lendo, e aplicando. Ele até comentou com a gente que, ultimamente, ele ia dedicar mais ao estudo da palavra de Deus. Quantos pastores se dedicam a aplicar, entender, objetivando o quê? A edificação do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja, somos nós. Nós somos edificados, como falamos em mistério, falamos em língua, e recebemos os dons do Espírito Santo, e vamos nos edificando. E, às vezes, temos que ser usados para fazer isso com o nosso próximo também. E temos que dar aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos. Cada um administre aos outros o dom que ele recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Não esqueça que dom do Espírito Santo, dons espirituais, é graça. É graça de Deus. Deus concede por sua graça, por sua misericórdia. Não é por merecimento, mas por graça. É lógico que se um pai tem 10 filhos, e se um filho se aproxima mais dele, isso é a lei da vida. É lógico. Você não sabe o que mudo quer, o que calado quer. O pai quer amar a todos. É lógico que ele vai ter mais contato com o pai vai ter mais contato com ele. É lógico. É lógico que a pessoa que busca mais tem uma probabilidade maior de receber mais, de estar mais em contato com Deus, mas não é regra. Mas que bom que a gente não esqueça disso, continuar buscando os dons, porque Paulo aconselha isso. Não deixe de buscar os dons. Continuando aqui, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiro, da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. 1 Pedro 4, versículo 10 e 11. Certo? Aqui, vamos falar aqui a conclusão. Vamos para a conclusão. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir. Proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante dessa tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal, um armamento, um poder de fogo, né? São um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não utilizar os dons de Deus
para nós mesmos. Amém? Rapidinho, deixa eu só ler. Rapidinho. Segura só mais alguns minutinhos. Deixa eu só ler aqui as perguntas e as respostas. Eu acho que é muito interessante. A gente deveria fazer isso toda vez que terminasse uma lição. Acho que era meu ponto de vista. Eu penso, eu não acho não, eu tenho certeza. Né? Que seria bom, seria interessante que nós pudéssemos fazer isso. Ler as perguntas e as respostas. Qual é a primeira pergunta? Qual é o verdadeiro propósito dos dons divinos? A resposta: edificarmos e unirmos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo. Segunda pergunta: de acordo com a lição, Paulo priorizava na igreja o ato de profetizar ou de falar em línguas? E por quê? Resposta: o ato de profetizar, porque assim todos seriam edificados. Que aí ele já pensou no coletivo, não é isso? O ato de profetizar ou de falar em línguas se edifica, é bom também, edifica assim mesmo, mas profetizar se edifica a todos, né? Terceira pergunta: quantos capítulos Paulo dedicou para falar a respeito dos dons? E quais são esses capítulos? 2 capítulos, o 13 e o 14. Embora eu acho que seja de suma importância quando nós falamos sobre o capítulo 13, que está relacionado, né, à orientação sobre os melhores dons. É isso? Então, a resposta: 2 capítulos, 13 e 14. A outra pergunta, penúltima pergunta: o que é essencial o crente ter para que a igreja seja edificada? Amor. E aí foca muito a orientação recebida em outras passagens também, mas especialmente no capítulo 13. E a última pergunta, segunda lição: o que fazia, e eu trago para o presente, o que faz o dispenseiro? Isso? O que fazia o dispenseiro? Era a pessoa responsável por administrar a dispensa. Isso tanto no sentido espiritual quanto no sentido físico, mas especialmente aqui no sentido espiritual. Certo? Então é isso. Eu espero ter contribuído, espero que os irmãos tenham aprendido. Também temos o nosso pastor para dar aquelas pinceladas que às vezes são necessárias. Que Deus abençoe. Obrigado por ter me suportado até agora. Que Deus abençoe a todos. E uma boa manhã a todos, boa almoço a todos. Muito obrigado. Assim eu devolvo a quem lhe direito a palavra. Amém. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, irmão presbítero Euler, que Deus o abençoe. Excelente ensinamento aí, mais um grande ensinamento aí para que possamos aprender e usar bem os dons espirituais, né? Glórias a Deus, aleluia. Continuar pedindo oração por aqueles que estão enfermos, né? Continuar orando pelas famílias. São muitas famílias que perderam alguém, infelizmente, que nós possamos continuar orando, né, para que Deus venha salvar também os familiares, salvar aqueles que estão enfermos, né, salvar física e espiritualmente, né, em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Continuar orando para aqueles que estão se esforçando na linha de frente, trabalhando, né? Quando eu digo linha de frente, generalizando, mas são todos, né? Não só médicos, enfermeiros, né? Mas também o pessoal que trabalha nos serviços gerais, pessoal que trabalha como gari, PMs, bombeiros, né? Motoristas de ônibus, de transporte coletivo, né? Motoristas de aplicativo, todos aqueles que estão trabalhando, né, e que precisam trabalhar durante essa pandemia, né, para que possam sustentar, para que possam nos ajudar, né? Então, que estejamos orando por todos eles, em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, agradeço a todos os irmãos também pelas orações por mim, pela minha família. Estamos bem, graças a Deus, né? Então, continuemos, em nome de Jesus, orando por todos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Lembrando que nossos cultos permanecem online, amém? Então, logo mais às 19 horas teremos culto de varões, então os irmãos não se esqueçam, às 19 horas, culto de varões, amém? E continuamos também na semana com os cultos. Na terça-feira, às 20 horas, tem culto de ensino da Palavra de Deus. Quartas e sextas, online, tem a consagração, amém? Online, permanece online.
Glórias a Deus. E nos domingos, como agora está acontecendo, a Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Peço, glória a Deus, peço à irmã Jerusa que faça a oração, né, encerrando a Escola Bíblica Dominical e orando por esses pedidos. Amém? Antes, o pastor tem resumo? Tem? Se você quiser dar oportunidade, eu aceito. Amém. Pastor, Léo, misericórdia. Perdão, irmã Jerusa, eu fui me empolgando aqui, atropelei e esqueci de dar oportunidade para o pastor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu quero ser bem breve e vou trabalhar em 3 frentes rapidamente. Eu vou, dentro desse contexto da enfatização, da reiteração e da complementação da lição de hoje. Eu quero dizer para os irmãos que os dons espirituais foram dados à igreja e eles vão cessar, eles não vão além, a não ser que Deus tenha outro propósito depois do milênio. Até aqui Deus nos deu o conhecimento de que os dons espirituais são para a igreja, e a igreja vai ser arrebatada. Aí, daí para frente, só Deus tem o seu plano, ok? Então, os dons espirituais foram dados à igreja para edificação, né, do corpo de Cristo, e vai durar até o arrebatamento da igreja, ok? Depois de lá para lá, Deus que sabe. A respeito da igreja de Coríntios, irmãos, como Deus é misericordioso. A gente olha e parece paradoxal uma igreja carnal, infelizmente, né, mundana, porque ela tinha a cultura pagã, os seus membros ainda traziam no bojo da sua natureza a cultura pagã e mundana, e tinha todos os dons espirituais. Agora pensemos, se os dons espirituais fossem dados para quem fosse mais espiritual, a igreja de Corinto estava em último lugar. Então, por que foram dados todos os dons a essa igreja? É porque aquela igreja, ela se tornasse espiritual e saísse da carnalidade e do mundanismo. Então, isso serve para nós, né, que às vezes a gente julga, como foi dito hoje, as pessoas, o nível espiritual dela está relacionada à proporcionalidade dos dons, e não é isso. Os dons são dados para nós que temos deméritos e não méritos, ok? Assim como também a salvação é dada a nós não por méritos, mas por demérito, porque nós necessitamos. Aí a pergunta que vem é o seguinte: isso não quer dizer que devemos ser mundano ou carnal para receber todos os dons espirituais. Nós não precisamos. Essa igreja se fazia necessária devido ao paganismo, os templos religiosos mundanos daquela época, e que o povo que vinha para a igreja, eles tinham essa cultura, ok? É tanto que eu vou descrever rapidamente aqui para os irmãos. E eu quero me ater, como disse para os irmãos, a 2 dons. O dom do conhecimento e o dom da sabedoria. Eu gostaria até de falar do dom do discernimento, mas pela exiguidade de tempo, eu vou tratar somente desses 2 dons aqui. O dom de conhecimento, a palavra no original é gnosis, ou seja, conhecimento ou palavra da ciência é a mesma coisa, gnose, conhecimento, ou seja, a compreensão ou alcance intelectual de alguma coisa, ou seja, aquilo que você
conhece, o conhecimento. Tanto faz um conhecimento bíblico, como também um conhecimento mundano, ok? A ciência, por exemplo, geografia, história e filosofia, tudo isso é conhecimento. Isso está atrelado, né, ao intelecto, ou seja, a compreensão daquilo que já é sabido. Por outro lado, a palavra de sabedoria. A palavra sabedoria no original é Sofia, gnose, ou melhor, Sofia. Gnose é conhecimento. Então, Sofia é o dom da aplicabilidade do conhecimento. Ou seja, a palavra certa, no momento certo, a pessoa ao público certo. Por exemplo, você tem a palavra de Deus nos diz lá que devemos conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, você tem um conhecimento bíblico, histórico, teológico. Agora, onde entra a sabedoria aí? A sabedoria, ela entra justamente a palavra que é sabida, que é o conhecimento. A sabedoria vai pegar essa palavra que é sabida, tá? Vai dar no momento certo. Para quem? A pessoa certa, o público certo. Quem vai dizer para você qual é essa palavra é justamente o Espírito Santo de Deus. Então, que vai dar aplicabilidade ao conhecimento. Em síntese, sabedoria, Sofia, é a parte prática, é a aplicabilidade. Conhecimento, gnose, é justamente aquilo que é sabido. Okay? Então, concluindo, os coríntios eram afetos à sabedoria e o conhecimento mundanos. Em 1 Coríntios 1, 17, 19, Paulo reprova os coríntios, dizendo que eles sabia da sabedoria humana em prol de Cristo. Ele cita 29, Isaías 29, 14, quando ele diz assim: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Logo no verso 20, Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Então, os irmãos veem que eles eram loucos, apaixonados pela sabedoria, a sabedoria humana, a sabedoria e o conhecimento da religião e da cultura pagã. Então, Paulo utiliza de Isaías 29, 14, dizendo que Deus iria destruir esse conhecimento humano e essa sabedoria humana. Ok? Então, o apóstolo continua no versículo 24 de 1 Coríntios 30, que Cristo é a sabedoria de Deus. Ou seja, olha, Coríntios, a verdadeira sabedoria não é essa humana que vocês estão falando, que vocês conhecem e que vocês amam e que vocês adoram. A verdadeira sabedoria é a sabedoria de Deus. Quanto ao conhecimento, Paulo afirma: o saber gnose ensoberbece. Irmão, nós temos que ter cuidado. Quantas pessoas se julgam intelectuais, né? Pensando que sabe muita coisa e quer apresentar alguma coisa. Eu estava assistindo uma parte, um trecho de um dos ministros do Supremo, na sua fala agora, quando colocou a igreja no banco dos réus. Ele dizia, né, a respeito de Martinho Lutero, e Martinho Lutero no ano 1300 e alguma coisa, ele mandou fechar templo, mandou fazer isso, mandou fazer aquilo outro, mas, na verdade, Martinho Lutero nem era nascido. Martinho Lutero nasceu no século XV, no ano de 1400 e alguma coisa, e ele estava falando que Martinho Lutero nasceu. Então, querendo se aparecer, demonstrar sabedoria. Né? Em 1 Coríntios 8, 1 e 2, já concluindo, Paulo diz assim: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Então, alguns tinham conhecimento teológico,
mas esse conhecimento que eles tinham era para escandalizar os irmãos mais fracos. Então, sabedoria, a ciência é algo teórico, ou seja, o conhecimento está no seu intelecto. A sabedoria é saber aplicar isso. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Temos que ter muito cuidado. Às vezes a gente tem uma palavra de Deus para as pessoas, mas às vezes a gente traz disenção, a gente traz confusão, e a gente tem que orar a Deus para Deus nos dar uma palavra correta, no momento correto, ao público correto ou à pessoa correta. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, um bom almoço, um bom dia para todos. Glória a Deus, amém. Aí mais um complemento maravilhoso que eu já estava atropelando. Me perdoe, pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora sim, irmã Jerusa, orando pelo encerramento da Escola Bíblica e pelos pedidos que foram apresentados, amém? Amém, glória a Deus. Deixa eu tirar isso aqui. Salve a todos com a paz do Senhor. Que aula maravilhosa essa, né? Para a nossa edificação. Deus abençoe grandemente nosso professor, irmão Euler aí, e o nosso pastor, né? Que não podemos reclamar por falta de conhecimento, porque nós estamos conhecendo e Deus tem usado grandemente os nossos irmãos, o nosso pastor, para nos edificarmos. Que Deus nesta manhã possa continuar abençoando, me dando graça. Deus sabe de todas as coisas, né? E sabendo de todas as coisas, Ele nos deu o privilégio que em tempos difíceis nós não temos a desculpa de dizer que não estamos aprendendo de Deus. É essa porta que o Senhor abriu para cada um de nós. Quero agradecer a Deus nesta manhã, então vamos orar e agradecer por esse rico privilégio de estar orando, agradecendo ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso e Eterno, nesta manhã, Pai, diante de Ti, quero Te agradecer pelo dom da vida, por estarmos aqui, Pai, pelo privilégio de escutar a Tua palavra, pelo privilégio, Senhor amado, de aprender mais e mais de Ti. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos ajudar, assim como tem consolado e nos ajudado nesses tempos difíceis, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti que nesta manhã, Pai, o poder da Tua palavra, que alcançou corações nesta hora, as mentes, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer por essa dádiva vinda do céu, que é o dom do Espírito Santo. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu Te apresento aqueles que estão doentes. Pai, eu Te apresento nesta manhã aqueles irmãos que estão enfermos, nossos irmãos, parentes, amigos, conhecidos, que apresentaram a Ti, Senhor, a sua situação de enfermidade e que, para a honra e glória do Teu nome santo, foram curados, estão sendo apresentados agora, estão recebendo a visita do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos Te agradecer, Pai, pelas bênçãos concedidas daqueles que estavam enfermos e já estão bem, para a glória de Deus. Pai, toma esse dia mais uma vez nas Tuas mãos, continua nos abençoando, nos dando graça. Fica conosco, meu Pai. Assim eu Te agradeço, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Pastor Edivaldo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, todos digam amém, a paz do Senhor a todos. Amém, a paz do Senhor. Amém.